Na edição do Agricultura BR de hoje, você vai ver que a AG Rural estima a produção de soja do Brasil em 119 milhões e 200 mil toneladas. Paraguai desbanca a Argentina e se torna o terceiro maior exportador de soja em grãos do mundo. Vamos ver como é que está a situação de plantio de soja e milho nos Estados Unidos, porque lá o processo acelerou bastante. E o desenvolvimento das lavouras de milho da região centro-oeste do país. No extremo sul de Mato Grosso do Sul não chove há 50 dias. Mercado físico, mercado futuro e previsão do tempo. Começa agora o Agricultura BR. E nesta última segunda-feira, o Agricultura BR trouxe aqui pelo canal do Boi um importante debate sobre o refis do Fundo Rural. Estiveram presentes conosco a deputada federal e presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Tereza Cristina, além do advogado tributarista Gustavo Passarelli e de Jonathan Barbosa, presidente da Acrisul, Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul, do estado do Mato Grosso. Participou ao vivo conosco também Antônio Galvão, presidente da AproSoja do estado. Entre as falas que teve durante o programa, a Tereza Cristina, a deputada, ela defendeu a adesão para fazer com que o produtor garanta, caso no próximo dia 17 de maio não tenha uma revisão do STF, garanta melhores condições para o pagamento do tributo. A data, dia 30, nós conseguimos a prorrogação, foi dificílima. Foi muito difícil dessa vez a prorrogação. Nós tínhamos pedido 60 dias, mas conseguimos só 30 dias, porque a Receita entende que aqueles que queiram fazer adesão, e ainda eram muito poucos, respondendo a sua pergunta, até o dia 30 de abril, parece que, se não me engano, tinham 600 ou 700 CPFs e CNPJs que aderiram. Então, houve essa prorrogação, mas como existe um prazo que precisa ser dentro deste ano, até dezembro deste ano, porque quando você faz a adesão, depois a Receita precisa homologar, ela é uma autodeclaração, e aí depois ela precisa fazer a homologação, então ela precisa de um tempo e tem que ser durante esse ano, tem que ser durante o ano de 2018. Então, por isso que foi a alegação, pelo menos, de não nos darem 60 dias, que daria uma folga maior, já que dia 17 temos aí o julgamento do STF. Representando parte do setor produtivo, Jonathan Barbosa, presidente da Acrisul, orientou aos agricultores e produtores rurais pela não adesão ao refis do Fundo Rural. Realmente o assunto é polêmico, é muito polêmico. Aquilo que foi decidido por um tribunal que é o mesmo de hoje, lá em 2011, como você falou, dizendo que o Fundo Rural era inconstitucional. E nada mudou para que ele, de uma hora para outra, viesse a ser constitucional, a não ser a necessidade política, financeira do governo. Isso é muito ruim. Um setor que realmente comanda o PIB nacional, com mais de 13% respondendo pela vanguarda da nossa economia, ser sangrado de forma tão esdrúxula como vem sendo agora. Se você não teve a oportunidade de acompanhar o debate ao vivo, transmitido pelo canal do Boi nesta última segunda-feira, você pode assistir esta mesa redonda na íntegra acessando o portal do SBA. O endereço é www.sba1.com. E a consultoria AG Rural elevou a sua estimativa de produção de soja no Brasil e agora traz para 119 milhões e 200 mil toneladas a sua estimativa, elevando frente aos números apresentados no início do mês de abril. É o que nós vamos conferir agora. Você vai ver como é que ficam então essas estimativas da AG Rural agora no mês de maio, apresentados esses números nesta última segunda-feira, traz para 119 milhões e 200 mil toneladas. Um
número que fica ligeiramente maior do que o apresentado em abril, que eram de 119 milhões de toneladas, e 4,47% maior do que os 114 milhões e 100 mil toneladas de produção na temporada 2016-2017, de acordo com a consultoria. O que trouxe essa elevação na expectativa da produção da oleaginosa do país foi uma revisão na produtividade média das lavouras. No mês de abril, a consultoria estimava rendimento médio por hectare em 57,1 saca por hectare. Agora, neste mês de maio, traz a projeção média nacional em 57,2 sacas. Isso só é possível conforme a colheita vai andando. De acordo com a consultoria G-Rural, até o último dia 3 de maio, 97% da área plantada com o país já havia sido colhida. E de acordo com a Associação Nacional dos Exportadores de Grãos, os grãos que foram exportados na semana compreendida entre 29 de abril até esse último dia 5 de maio, totalizaram 2 milhões e 900 mil toneladas de soja. Para a ANEC, essa é a melhor semana que teve na história de embarques de soja do Brasil, portanto, um número bastante expressivo. Vamos saber como é que ficaram então esses dados aqui. É uma semana de embarque, você tem aqui a semana encerrada no dia 5 de maio, começou no dia 29, portanto, no dia 29 de abril, com 2 milhões e 900 mil toneladas. Trazemos aqui a semana encerrada antes, anterior, a dia 28 de abril, com 2 milhões e 650 mil toneladas. Esses são os dados aqui, de acordo com a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais. Em abril, você vê aí que teve um recorde para 11 milhões e 600 mil toneladas, de acordo com o órgão, uma vez que o país, de acordo com a ANEC, foi beneficiado com as disputas entre Estados Unidos e China e a condição de seca da Argentina. A quebra na safra de soja da Argentina, causada pelo clima seco, provocou uma mudança no cenário de comercialização mundial dos derivados da soja, como farelo e óleo. Como a Argentina é o maior exportador mundial destes dois subprodutos, mas viu a sua safra perder força por conta do clima desfavorável, outros países começaram a surgir neste cenário do complexo soja de maneira mais expressiva, como é o caso do Brasil, por exemplo. Em Mato Grosso do Sul, de acordo com dados da Federação de Agricultura e Pecuária do Estado, o volume de farelo de soja enviado ao exterior nos 3 primeiros meses deste ano cresceu mais de 300%. É isso aí, a gente vendo outros países pegando essa fatia que é da Argentina tradicionalmente, mas que com a quebra da safra abriu espaço para outros players. De acordo com a FamaSul, volume de farelo de soja que Mato Grosso do Sul exportou entre janeiro a março alcançou 118.500 toneladas, volume este 352% à frente do primeiro trimestre de 2017. Por aqui o Agricultura BR segue agora trazendo para você mais informações a respeito de mercado. Você confere conosco agora como é que vem os números em relação às exportações para o Brasil. Você tem aqui os dados de conceito para a receita para o farelo de soja no Mato Grosso do Sul, receita em 45 milhões de dólares, com 370% à frente do que foi registrado no primeiro trimestre de 2017, de acordo com os dados da Federação da Agricultura do Estado de Mato Grosso do Sul para o mesmo período.
E por conta desta quebra na safra de soja da Argentina, o Paraguai desbancou o país vizinho e se tornou, neste ciclo, o terceiro maior exportador de soja em grãos do mundo, ficando atrás apenas do Brasil e dos Estados Unidos. A Argentina tem um costume de exportar cerca de 8,5 milhões de toneladas de soja a cada novo ciclo, mas nesta safra, devido à quebra ocorrida por conta da seca, deve ter uma exportação pela metade. De acordo com os dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, divulgados no mês de abril, o Brasil lidera essa lista, com 73 milhões e 100 mil toneladas de soja esperadas para serem embarcadas no ciclo 17-18. Estados Unidos seguem em segundo lugar, com exportações estimadas em 56 milhões e 200 mil. O Paraguai, veja que ele vem à frente da Argentina nesta temporada, passa à frente do até então, terceiro maior país exportador do grão no mundo. Projeção estimada em 5 milhões e 800 mil toneladas. A Argentina, com a quebra, cai para 4 milhões e 200 mil, conforme projeção do Departamento americano. E o principal comprador de soja do mundo, claro, é a China. E a China, em relação às suas aquisições no último mês, e por que não falar do primeiro quadrimestre, vem com um ritmo inferior do que aquele que apresentava no mesmo período do ano passado. Vamos ver como é que vem esses números, porque abril registrou 6 milhões e 800 mil toneladas, 6 milhões e 920 mil toneladas, de acordo com o Departamento de Alfândega da China. Abril, então, portanto, 14% inferior aos dados registrados um ano antes. Já o primeiro quadrimestre, aqui um registro entre janeiro e abril de 2018, comparado com o mesmo período do ano passado, totaliza 29 milhões 490 mil toneladas, um recuo de 3,8% para o intervalo considerado, portanto, o ritmo de compras, pelo menos nesse começo de ano, nesse primeiro quadrimestre, é mais lento da China em relação à soja. Na tarde desta segunda-feira, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou seu novo relatório semanal de acompanhamento de safra no país. O país já começou a semear o ciclo novo, temporada 2018-2019. Este boletim trouxe os dados de plantio até o último domingo. O número para a soja mostra um ritmo acelerado agora em relação às demais safras. Isso porque o clima melhorou por lá. Estava muito frio, deixando o solo gelado, impróprio para a semeadura do grão. Mas agora, com as temperaturas mais quentes, o plantio da soja nos Estados Unidos evolui bem. De acordo com dados do departamento, o plantio alcançou 15% até o dia 6 de maio. Nesta mesma época do ano passado, eram 13%. E na média das últimas 5 temporadas, também índice de 13%. Entre os principais estados produtores dos Estados Unidos, Illinois e Iowa são aqueles que se destacam por terem uma área de destino maior para a soja e também para o milho. Vamos saber como é que esses estados estão neste momento. Illinois já atinge 29% da área de destino para a semeadura da soja, enquanto o estado de Iowa alcança 12%, de acordo com o relatório que mostra o acompanhamento de lavouras do Departamento de Agricultura norte-americano. Vamos saber agora se o clima continua colaborando para os produtores norte-americanos. Quem traz a previsão do tempo para lá é a Juliana Rezende. Olá, Juliana, boa tarde. Olá, boa tarde a todos. O plantio da soja nos Estados Unidos segue avançando, ainda de maneira bastante lenta, de maneira geral. Grande parte das lavouras apresentam em torno de 15% de áreas já plantadas. Apenas os estados de Louisiana, Mississippi e também Arkansas é que as atividades estão um pouco mais avançadas, já passando de 20% de áreas plantadas. No decorrer dos próximos dias, tem previsão de chuva em grande parte das áreas produtoras de soja dos Estados Unidos. Dessa vez, a chuva deve ficar um pouco mais concentrada nas áreas mais ao norte e também no leste. E é uma chuva que não deve ser tão volumosa. Mesmo com volume de 15 milímetros em 5 dias, é uma chuva bastante satisfatória, porque não atrapalha o andamento das atividades de plantio e segue mantendo o solo com mais umidade para esse início do desenvolvimento das lavouras. No decorrer do segundo período, entre os dias 14 e 18 de maio, essa chuva agora volta a se espalhar em grande parte das áreas produtoras de soja, alcançando também as áreas mais ao sul. De maneira geral, o volume de água ainda deve seguir um pouco mais baixo, variando de 5 até 15 milímetros
milímetros em grande parte das áreas produtoras. E ao longo do terceiro e último período, até pelo menos o dia 23 de maio, essa condição de áreas de instabilidades bastante abrangentes deve persistir em grande parte das áreas produtoras dos Estados Unidos. A chuva agora volta a ganhar um pouco mais de intensidade, principalmente na faixa leste. Tem previsão já de acumulados que podem ultrapassar os 30 milímetros em apenas 5 dias. Então, no decorrer das próximas semanas, tem previsão de chuva frequente em grande parte das áreas produtoras de soja do país americano. Dessa vez, essa chuva não deve atrapalhar o andamento das atividades no campo, especialmente as atividades de plantio das lavouras de soja da região. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Daí a Juliana Rezende mostrando um pouco como é que está a situação para o cultivo da soja e do milho nos Estados Unidos. Vamos saber como o mercado reage, o mercado, como é que ele se apresenta depois desse relatório trazer dados que já eram vistos na última semana de um forte adiantamento, um ritmo mais forte mesmo de plantio para a soja nos Estados Unidos. Veja só que o mercado reage bem porque a posição de maio vem ganhando, as posições vão ganhando entre 7 até 9 centes de dólar no momento. Posição de maio vem a 10 dólares 11 centes por bushel, julho 10 dólares 20 centes o bushel, agosto 10 dólares e 23, setembro 10 dólares 24 centes por bushel. Observe que tem ganhos hoje, ganhos expressivos. Entretanto, se você comparar o que acontecia há uma semana, há 9, 10 dias, nós vamos ver que as posições chegam a perder até 20 centes de dólar entre o período de 10 dias e o momento atual. E a moeda norte-americana não para de subir aqui no Brasil. Há pouco, o dólar comercial vinha negociado na venda a R$ 3,58. A gente acompanha como estão os negócios deste momento agora. Segue em 3,58, 3,58 mais 7 é a negociação para a venda agora. A variação é positiva em relação ao fechamento desta última segunda. Já sobe quase 0,90% a moeda no Brasil em relação ao fechamento de ontem. Movimento de alta, então, para o dólar no país, ele que tanto impacta nos negócios com o agro. Intervalo rápido por aqui agora, e na sequência a gente fala de milho e você vai ver que tem lavouras do cereal em Mato Grosso do Sul que já não recebem chuva há mais de 50 dias. E você pode entrar em contato e participar do programa. Mande a sua mensagem no 67996562266. Nós voltamos já já. E as vendas de colheitadeiras agrícolas dobraram no mês de abril, é o que garante a Associação Nacional dos Fabricantes de Automotores. Um número que é mais do que o dobro foi demonstrado agora nesta última segunda-feira e é o que você acompanha agora no Agricultura BR, mostrando também um ritmo maior e também interesse maior do produtor rural em fazer a aquisição deste tipo de maquinário. Em abril de 2018, de acordo com a Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Automotores, foram 354 unidades de colheitadeiras comercializadas, contra 177 unidades ou colheitadeiras que foram vendidas em abril do ano passado. Por outro lado, se a gente comparar os 4 primeiros meses do ano, o volume de colheitadeiras vendidas no acumulado deste período é menor do que o primeiro quadrimestre de 2017. De acordo com a Anfávia, as vendas alcançaram 1.372 unidades, um valor, portanto, 4,5% inferior às 1.457 unidades registradas entre janeiro a abril de 2017. As vendas de abril também foram menores que as de março, em 15,5%. E condições climáticas desfavoráveis forçaram a consultoria AG Rural a reduzir, mais uma vez, a sua estimativa de produção de milho de segunda safra, agora em pouco mais de 57 milhões de toneladas, uma estimativa que até o mês passado estava acima de 59 milhões de toneladas. Quando eu falo de condições climáticas pouco favoráveis, você já sabe, você que é produtor de milho, está no Centro-Sul principalmente, sabe que eu estou falando de falta de chuvas. Vamos ver os dados então da AG Rural
para a situação do milho de segunda safra. Nesse mês de maio, estimou 57 milhões e 200 mil toneladas. É uma queda de mais de 2 milhões, são 2 milhões e 700 mil toneladas a menos quando comparada à previsão que foi divulgada em abril, de 59 milhões e 900 mil toneladas. É importante lembrar que na temporada 16-17, a segunda safra, ou safrinha, rendeu 63 milhões e 500 mil toneladas. Caso se confirme, será 10% menor do que a safra passada. A segunda safra de milho, em fase final de desenvolvimento antes da colheita, tem sido duramente prejudicada pela falta de chuvas no centro-sul do Brasil. Daqui a pouco a gente vai trazer em mais detalhes como estão as condições das lavouras de milho de segunda safra em Mato Grosso do Sul e no Paraná. Por enquanto, a gente viaja até o estado do Mato Grosso para acompanhar a produção de silagem de milho voltados para vacas leiteiras em sistemas de ILPF. Foi o repórter Valdir Pacheco que foi acompanhar esse trabalho na Embrapa Agrosilvio-Pastoril, em Sinop. Nesta semana, a nossa equipe acompanhou na Embrapa Agrosilvio-Pastoril, em Sinop, no norte de Mato Grosso, o preparo de silagem de milho para vacas leiteiras. O médico veterinário da Embrapa, Diego Xavier, conduz os trabalhos de avaliação e fala que os animais estão em 3 modalidades de ambientes diferentes dentro da ILPF. A gente tem diferentes conformações dentro desse experimento aqui sendo avaliadas. Um sombreamento intenso, um sombreamento na lateral dos piquetes e um piquete onde a gente não tem acesso, o animal, né, em si, ou o componente lavoura, nesse caso o milho, ele não vai ter acesso à sombra, então ele está ali no pleno sol e ele vai ter um desenvolvimento, no caso da planta, sem influência da sombra. Já os outros a gente vai avaliar realmente esse impacto, né? Um milho que é produzido, né, em condições de sombreamento, ele tem uma produção inferior, mas como que é esse comportamento, né, e se é viável realmente utilizar esse sistema de produção, né, para a produção de silagem com sombreamento, isso influencia muito também na nossa colheita, então alguns parâmetros serão avaliados nesse sentido. No Mato Grosso vai iniciar o período de seca e a silagem de milho é o principal volumoso para as vacas que estão em lactação, principalmente estas que estão no experimento de ILPF, Integração Lavoura, Pecuária e Floresta. Uma das principais preocupações que a gente tem realmente nesse período, né, no início do período seco, é com um alimento que a gente vai fornecer para os animais, porque a qualidade mesmo de forragem e a quantidade, a oferta mesmo de pastagem nesse período é inferior à demanda dos animais. No sistema de leite, o principal alimento utilizado hoje é a silagem de milho. E nesse nosso experimento, vocês vão mostrar, a gente tem uma conformação aqui de integração, né, lavoura, pecuária, floresta, onde a gente planta o milho com o objetivo de colhê-lo para a silagem e essa silagem ser, né, fornecida para os animais nesse período da seca. A elaboração da silagem é um processo simples e utiliza a técnica de fermentação anaeróbica, ou seja, sem ar. Uma das etapas importantes, né, que a gente considera na confecção da silagem é a compactação, e o objetivo principal é retirar todo o ar que a gente tem entre essas camadas mesmo da silagem. Então, com um bom tamanho de partícula, próximo de 2 centímetros, né, com boas características de umidade mesmo, né, você colhendo o milho próximo de 35% de matéria seca, e com essa boa compactação, a gente favorece esse microambiente aí para fermentação e para conservação adequada aí da silagem. Valdir Pacheco para o SBA. Sistema Brasileiro do Agronegócio. E a gente volta a destacar agora a situação em que vivem os produtores de milho de segunda safra da região centro-sul do país, onde o clima seco está deixando produtores em alerta. Em Mato Grosso do Sul, a situação é grave. O extremo sul do estado não recebe chuvas há mais de 50 dias. E isso acontece em um momento crucial das lavouras.
fase de floração e granação das espigas. De acordo com a AproSoja do estado, as condições climáticas no início do plantio estavam favoráveis, inclusive fazendo com que os produtores acreditassem em uma possível safra recorde. Mas esse quadro mudou. De acordo com o presidente da associação, Juliano Chimaidec, a situação é mais grave entre as lavouras de milho do município de Bandeirantes até Mundo Novo, no extremo sul do estado. A expectativa, por enquanto, gira em torno de uma perda de cerca de 30% na safrinha de milho em Mato Grosso do Sul. Porém, a FamaSul afirma que ainda não é possível afirmar em certo de quanto será esse prejuízo. Segundo o presidente da AproSoja, Juliano Chimaidec, o lugar onde é mais complicada a situação, que está mais grave, é na chamada Água Fria, ali no município de Maracaju, onde não chove mesmo há quase 50 dias. Mas a situação, ela acaba se expandindo e atingindo vários municípios, Pai de Aral Moreira, Cidrolândia, entre outros. Vamos saber o que o presidente da AproSoja disse. Ele falou o seguinte: o produtor precisa ter cautela neste momento. É certo que haverá perdas porque falta de chuva no momento da floração e da granação. A esperança é que volte a chover nos próximos dias para amenizar os prejuízos, disse o Juliano Chimaidec, presidente da AproSoja. A situação está bem complicada porque não chove. E Fabiano, a equipe do Agricultura BR esteve presente neste último fim de semana, passeando pelo estado de Mato Grosso do Sul e constatou realmente essa situação de clima seco nas lavouras. Exatamente. Vamos acompanhar agora algumas imagens que foram feitas pela nossa equipe. Somos todos produtores, que somos produtores mesmo. Pode colocar na tela cheia. Nós temos aqui as imagens sendo exibidas. Nós temos aqui a região de Maracaju. Você está vendo que está sendo feita de dentro do carro, de dentro do automóvel, no interior aqui do Mato Grosso do Sul. Há algumas regiões até que têm uma situação melhor, mas como você pode ver na tela, situação de seca e falta de chuvas está realmente tendo essa configuração de impacto maior e prejuízo para as lavouras sul-mato-grossenses. A gente acompanha agora como estão as cotações do milho, então, para Mato Grosso do Sul. Já que a situação está grave aqui no Mato Grosso do Sul, vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo para as áreas produtoras de milho. Quem fala sobre o assunto é Juliana Rezende. A produção de milho do estado do Mato Grosso do Sul vem preocupando os produtores. É a falta de chuvas que vem mantendo o solo com baixas condições hídricas. Já não chove, pelo menos em áreas de Ponta Porã, Bataguaçu, há mais de 30 dias que não chove de maneira significativa nessas áreas. Então a umidade do solo vem caindo cada vez mais. Em algumas áreas do oeste, os índices agora já alcançam apenas 10% e nas demais áreas do estado não passa de 30% de umidade no solo. No decorrer dos próximos dias tem previsão de chuva retornando. Até pelo menos o dia 13, novas áreas de instabilidades avançam pelo sul do país, voltam a se espalhar pelo estado. Só que é uma chuva fraca, que não tem potencial para reverter essa condição de solo um pouco mais seco. São pancadas fracas e isoladas que devem acontecer apenas no final do dia. Tanto que o volume de água é baixo e não passa de 5 milímetros em todo o estado. É a partir da segunda semana que essa chuva começa a ganhar um pouco mais de intensidade e ficar também um pouco mais forte no estado. Entre os dias 14 e 18, o volume acumulado de chuva agora em grande parte do estado do Mato Grosso do Sul já alcança em torno de 15 milímetros. Ainda não é o suficiente para reverter essa condição de baixa umidade no solo, mas é no decorrer do terceiro período, mais para o final do mês de maio, que essa chuva deve ganhar um pouco mais de intensidade e também persistir nessas áreas produtoras de milho segunda safra do estado. Até pelo menos o dia 23 de maio tem
Tem previsão de chuvas mais significativas no estado. O volume de água já pode alcançar 30 milímetros em 5 dias. Então, ao longo das próximas semanas, as chuvas retornam para as áreas produtoras de milho, segundo a safra do estado do Mato Grosso do Sul, trazendo cenários mais otimistas, porque essas pancadas de chuva ganhando mais intensidade conseguem reverter esse solo um pouco mais seco da região. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. No Paraná, a situação de falta de chuvas não é diferente. Os produtores estão preocupados, algumas regiões já não recebem precipitações há 30 dias. E essa situação acontece nessa fase crucial das lavouras, fase de floração e também frutificação, período em que a umidade é essencial para fazer o enchimento dos grãos. De acordo com o boletim de acompanhamento de safra divulgado pelo Departamento de Economia Rural do Estado do Paraná, menos da metade das lavouras se encontra em boas condições. De acordo com os números, 43% estão em boas condições apenas. 44% das lavouras apresentam uma condição média e 13% condição ruim, resultado dessa falta de chuvas para o estado do Paraná ao longo do desenvolvimento das lavouras de milho. A gente acompanha agora como estão as cotações do cereal por lá. Participação do telespectador é sempre muito bem-vinda e agora é a vez do quadro Somos Todos Produtores, mais uma vez, trazendo, infelizmente, em destaque, a seca nas áreas de produção de milho. Agora a seca que nós vamos trazer é lá no Paraguai. Quem nos enviou foi o telespectador Silvano, ele que é produtor no Paraguai, lá na região sudoeste do país, em Santa Rita. Ele participa do programa hoje mandando as imagens. Além das imagens, as fotos que a gente vê, ele nos mandou um vídeo também, Fabiano, contando como que está a situação por lá. Vamos ver. Quero mostrar um maíz. Acá tiene un maíz de 2,5 metros de altura, casi 3 metros. Linda planta, pero lastimosamente por falta de lluvia acá tenemos un resultado desastroso, que por falta de lluvia faltó el llenar los granos, crecer la espiga. Mira, ese está todo seco ya. No va más a desenvolver con lluvia que marca en los próximos días, recién no sabemos cuándo. Y hay muy poco pronóstico todavía hasta ahora. Y ahora ya estamos 2 de abril y el maíz está prácticamente ya muriendo todo. Ya ese no va más a recuperar. Así está la mayoría de las espigas. Y con eso ya no sé cómo vamos a cubrir los gastos. Sale muy caro la semilla, el investimiento del maíz safrinha, y lastimosamente ahora está en esta situación. Estamos hablando acá de la zona de Casilla 2, de Raúl Oviedo. Ahí cerquita estamos y la mayoría del maíz en esta zona está en esta situación. O Silvano, ele diz muito claramente, né, maíz morrendo porque está 40 dias, milho morrendo porque está 40 dias sem chuvas na região, acaba prejudicando muito as áreas de produção também no Paraguai. Paraguai que vive, né, até pela proximidade, uma realidade muito parecida com o do Mato Grosso do Sul e também do estado do Paraná. Então, chuva que está ficando cada vez mais escassa acaba trazendo esses prejuízos para as áreas de produção. Nosso assunto continua sendo milho e também na área internacional, só que agora eu falo de como que está o plantio do milho nos Estados Unidos, porque por lá o avanço na última semana foi forte, foi bastante elevado, apesar do milho ter atraso ainda frente ao cultivo quando comparado ao ano passado e também ao que acontece na média dos últimos 5 anos. Veja conosco números do Departamento de Agricultura norte-americano, relatório de acompanhamento de lavouras. De acordo com esse relatório, até o último dia 6 de maio, 39% da área norte-americana
de 2018 já estava cultivada. É um atraso de 6 pontos percentuais frente à mesma data do último ano, quando se alcançava 45% das áreas de lavoura já cultivadas. Também tem atraso um pouco menor em relação à média dos últimos 5 anos, que é de 44%, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano, que nesta última segunda-feira, como tradicionalmente faz, apresentou, após o fechamento do mercado, os seus dados para o plantio até o último domingo. Vamos acompanhar como que o mercado do milho opera neste momento frente a esses dados de acompanhamento da lavoura por lá. Milho vem operando com alta no dia de hoje. A gente viu ali que o ritmo de plantio está atrás do que os das safras anteriores e o mercado reage positivamente frente a isso. Milho negociado na Bolsa de Chicago para entrega em maio vem a $3,95 mais 6 por bushel, subindo mais de 2 centes de dólar agora esta posição. As demais também têm a alta bem parecida. Julho negocia o bushel do cereal a $4,03 mais 4. Posição de setembro vem a $4,11 mais 20 por bushel, enquanto dezembro negocia o bushel a $4,19 mais 2. Mudo de assunto agora para falar de um outro tema internacional que envolve Estados Unidos. Isso porque uma missão técnica brasileira viaja para os Estados Unidos nesta semana com a missão de abrir as portas ou facilitar as exportações brasileiras de carnes. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, está bem otimista. Segundo o ministro, todos os documentos e questionários pedidos foram respondidos pelo MAPA. Agora, o governo brasileiro espera que até o fim do semestre o Brasil volte a exportar carne para o mercado americano. O ministro Blairo Maggi se diz otimista, mas faz um alerta aos frigoríficos brasileiros. Para conquistar e principalmente para manter o mercado como os Estados Unidos, é preciso ter muito cuidado. Muitos questionamentos, muitas perguntas, questionários de lá para cá, de ambas as partes, e hoje, vamos chamar assim, a bola está com quem? Está com eles. Esperamos que as respostas que nós encaminhamos sejam respostas definitivas e que o mercado seja aberto. Agora é importante dizer também que o que aconteceu na liberação o ano passado com a carne brasileira para os Estados Unidos é que os frigoríficos nossos não prestaram muita atenção na qualidade da carne mandada para lá. Como nós somos um país ainda com livre de febre aftosa, agora com vacinação, não pode ir osso, não pode ir coágulos nessas carnes. E o toalete feito nesses frigoríficos acabou detectando lá a chegada de pequenos pedaços de ossos e também de coágulos. Isso levou, então, a um embargo. As questões dos abscessos, segundo os nossos técnicos, eram menos de 20% que apareciam lá. Então, é um conjunto, o Brasil ganhou um novo mercado e não soube trabalhar esse mercado, e a gente espera agora na retomada, então, com mais um cuidado extra, com a fiscalização, sabendo que nós somos um mercado prêmio, que a gente faça as coisas definitivamente e de forma correta. Sobre a União Europeia, o ministro diz que o embargo atinge uma pequena parte da produção brasileira e reforça: o embargo não é sanitário, e sim comercial. Segundo o ministro, a preocupação dos europeus é mesmo com a concorrência. É hora de mais um rápido intervalo por aqui. Próximo bloco traz em destaque o café e a gente vai exibir mais fotos de público de casa. O café pronto para ser colhido. E ainda hoje mais informações a respeito do mercado internacional da soja. Não saia daí, voltamos já. E nesse mês de maio, a capital federal vai sediar uma das grandes feiras do país. É a Agro Brasília, que sempre traz muita informação, tecnologia e inovação para o produtor rural. Vamos saber como é que foi o lançamento dessa grande feira que aconteceu na última sexta-feira. Esta é a 11ª edição da Agro Brasília, uma oportunidade para apresentar aos produtores rurais novidades e inovações para o agro. Serão mais de 440 expositores apresentando serviços, produtos e soluções para o campo. O destaque da feira é a tecnologia para o agronegócio. Que é a onda no momento do agronegócio, né? Onde os produtores estão utilizando, muitos produtores já estão utilizando essa ferramenta e que contribui muito para que o produtor consiga trazer informações, dados de como está a sua lavoura, o seu empreendimento, via tecnologia digital.
Então, o tema principal é esse. Lógico, muitos expositores terão equipamentos diversos, tanto uma tecnologia a mais num pulverizador, ou num trator, ou numa coletadeira, colhendo dados, né, para o produtor, assim como diversos equipamentos, drones, etc., dentro da feira. Então, são muitas novidades tecnológicas nesse sentido. Além de tecnologias, a feira apresenta formas sustentáveis aos produtores, uma preocupação maior com o uso da água. Aqui na AgroBrasília, aqui também será palco de debates dessa natureza, de uso de irrigação na fruticultura, de modo que nós possamos vislumbrar cada vez mais sistemas eficientes para usar menos águas na agricultura. Não custa lembrar, e eu insisto nisso, que a agricultura usa água, mas de uma forma muito racional, porque a agricultura brasileira ela é feita e produzida a partir de água de chuva. Se nós imaginarmos que nós temos aproximadamente 64, 65 milhões de hectares cultivados e somente 7 milhões são irrigados, nós vamos perceber que a grande produção agropecuária nossa, que é uma referência no mundo, nós utilizamos basicamente água da chuva. Na verdade, nós tomamos água emprestada da natureza e devolvemos essa água através da evapotranspiração, da infiltração no solo. A Feira Internacional dos Cerrados acontecerá entre 15 e 19 de maio. De Brasília, para o SBA. Tá certo, a Agricultura BR destaca agora o café e mais uma vez, Fabiano, a participação do público de casa. Exatamente, hoje temos muitas participações de telespectadores e essa vem lá de Minas Gerais. Vamos acompanhar na tela então imagens do café pronto quase para ser colhido, já na fase de maturação, imagens enviadas pelo Antônio Carlos Joaquim, do município de Andradas, interior de Minas. Estão aí imagens do seu cafezal, então. Essa é a época de início de colheita do café, Fabiano. Algumas áreas pontuais já dão início à atividade de colheita. Mas o Antônio nos conta o seguinte, que a situação de mercado por lá não está tão favorável. Ele disse o seguinte, o preço do café, que não é nada bom, precisa melhorar muito aqui na região. Opinião do Antônio Carlos Joaquim. Antônio, obrigada então pelo envio das imagens. A gente tem visto realmente o setor produtivo reclamar do preço do café, visto o alto custo de produção, né? A pressão tem sido o ano todo sobre o café arábica, agora com a colheita essa situação tende a ficar mais clara para o produtor. Nós vamos continuar aqui o Agricultura BR, agora trazendo previsão do tempo e previsão do tempo para essa área produtora. Quem fala sobre o assunto é Juliana Rezende. A colheita do café já começou em Minas Gerais, especialmente na região mais ao sul do estado. Em Varginha, alguns produtores já começaram as atividades no campo, mas ainda seguem em ritmo bastante lento. Só que as condições de tempo devem seguir bastante satisfatórias ao longo dos próximos períodos, porque uma massa de ar mais seco que já vem atuando na região deve seguir predominando, mantendo os próximos dias de tempo firme. No decorrer dos próximos 5 dias, até o dia 13, esse cenário vai persistir em grande parte do estado de Minas Gerais. Pode chover de maneira muito fraca e isolada na faixa leste. Ao longo da segunda semana, entre os dias 14 e 18 de maio, áreas de instabilidades agora vão começar a avançar um pouco mais pela região, mas não devem se tornar abrangentes. Então volta a chover em áreas do estado de Minas Gerais, como o Triângulo Mineiro e as áreas mais ao sul. Só que as pancadas ainda devem seguir muito irregulares e também com baixo volume de água. Ao longo do terceiro e último período, até pelo menos o dia 23 de maio, essas áreas de instabilidades ainda vão seguir avançando um pouco mais. Volta a chover então em grande parte do sul mineiro e também na faixa leste da região. Só que a chuva não deve ganhar intensidade, as pancadas devem persistir bastante irregulares e também com baixo volume de água. Então, até pelo menos o final do mês de maio, a expectativa é de condições favoráveis para o andamento das atividades de colheita do café do estado de Minas Gerais. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Tá certo, Juliana. E por aqui a gente fala agora do preço do café nas regiões produtoras do país. Começamos pelo café arábica e o valor de referência no estado de São Paulo. A apuração é feita pelo CPEA e toma como base o café arábica tipo 6, classificação bebida dura para melhor. Nesta última segunda-feira, 7 de maio, o valor da saca caiu bastante em relação à data anterior, a última sexta-feira. O valor da saca chegou aos R$ 445,31. A gente vê que no decorrer destes primeiros dias do mês de maio, o mercado de café oscilou
bem. Ele começou o mês encerrado em abril a R$ 440, registrou altas fortes ao longo destes 3 primeiros dias úteis de maio, mas nesta última segunda caiu, fechando a 445, portanto. Ainda assim, no acumulado do mês, o cenário é positivo, há uma recuperação de 1,05%. Destacamos agora os valores na Bolsa de Nova York, a referência aqui no Brasil para os negócios. Nós temos aqui café arábica sendo negociada com queda neste momento. Posição de julho vem a $1,20 a libra peso, recua 0,60 de dólar, de cento de dólar no momento. Setembro, $1,22 mais 45 por libra peso. Dezembro de 2018, $1,25 mais 50 por libra peso. Assim vem os negócios com café arábica na Bolsa de Nova York. O mercado de café Conilon no cenário físico do Brasil, que vinha apresentando altas frequentes, mesmo diante do início da colheita da safra do grão, agora vem com oscilação. A apuração do CPEA mostra os valores no estado do Espírito Santo, o maior produtor da variedade no país. Veja que os últimos dias têm sido de oscilação, um dia sobe, outro desce. Nesta última segunda-feira, dia 7 de maio, cotação da saca de 60 quilos do grão tipo 6, classificação peneira 13 acima, caiu para R$ 329,83. O mês, portanto, agora começa a achar alguma estabilidade. O acumulado em relação ao finzinho do mês de abril ainda é positivo em 0,89%. No próximo bloco, o assunto é trigo e as culturas de inverno. A gente vai falar sobre o atraso na semeadura no Paraná por conta do clima seco. Você pode entrar em contato com o programa, mandar fotos e vídeos, como os telespectadores hoje estão fazendo. Manda no 67996562266. Não sai daí, a gente já volta. Estamos de volta. O assunto por aqui agora é a safra de inverno do país, que está atrasada com as atividades de plantio. No estado do Paraná, o plantio do trigo e das demais culturas de inverno está praticamente paralisada. Isso por conta do clima seco. De acordo com o Departamento de Economia Rural do estado, o atraso é grande em relação às safras anteriores. Os dados mostram que até esta última segunda-feira, dia 7 de maio, o plantio estava em apenas 7%, considerando a safra de trigo. Nesta mesma época do ano passado, eram 40% já de área plantada. E na temporada anterior, a 2015 e 2016, 31% do previsto do cereal já havia sido semeado. A previsão de chuvas para os próximos dias é o que vai determinar o início da retomada dos trabalhos de plantio no estado. Por enquanto, aquelas poucas lavouras que foram semeadas apresentam dificuldade de germinação. Mais participações de telespectadores aqui no Agricultura BR, agora no quadro Agricultura BR Responde. Vamos saber quem está participando conosco. Nós temos aqui o Leandro dos Santos, ele de Querência do Norte do estado do Paraná. Ele diz o seguinte, ele traz aqui o Elias, né? Não, são dois produtores, Fabiano, que pedem o clima para o estado do Paraná. Então, o Elias e o Leandro. Exatamente. O Elias, então, Rio Bonito do Iguaçu, Leandro Aparecido lá de Querência do Norte, os ambos pedindo essa previsão do tempo. Pois é, o Paraná está com esse clima seco, prejudicando muito os agricultores. Vamos saber, então, com a Juliana Rezende, como que fica a previsão climática para o Paraná, tanto para produtores de trigo, quanto aqueles que estão sofrendo também com a falta de umidade para as lavouras de milho. Ela traz os destaques. Acompanhe.
A falta de chuvas no Paraná preocupa os produtores, como é o caso das lavouras de trigo, feijão e também das lavouras de milho. A falta de chuvas vem diminuindo cada vez mais as condições hídricas do solo. Em algumas regiões, como nas áreas mais ao sul do estado, há pelo menos 30 dias não chove de maneira significativa na região. Agora, os índices de umidade do solo no estado do Paraná diminuíram praticamente em todo o estado. Nas áreas a oeste e norte também, a umidade já alcança em torno de 20% a 10%, e isso é considerado muito baixo para conseguir manter as lavouras com bom ritmo de crescimento. Para os próximos dias, tem previsão de chuva. As áreas de instabilidades vão voltar a avançar pelo estado e vão voltar a avançar por grande parte do sul do país. Só que, pelo menos nos próximos 5 dias, a chuva ainda vai ser fraca e não vai reverter essa situação do solo um pouco mais seco. O volume de água vai ficar ainda um pouco mais baixo. Nas áreas a sudoeste do estado, o volume de água fica em torno de 15 milímetros em 5 dias. Nas demais áreas, a chuva é mais fraca ainda e não deve passar de 5 milímetros. Ao longo do segundo período, é que a chuva ganha um pouco mais de intensidade e também deve se tornar mais persistente nas áreas produtoras do Paraná. Entre os dias 14 e 18 de maio, a chuva ainda deve seguir um pouco mais forte entre o sul e o oeste do estado. Dessa vez, o volume de água fica um pouco mais elevado, alcançando em torno de 30 milímetros, e nas demais áreas, chuvas mais fracas e também com baixo volume de água. Ao longo do terceiro e último período, até pelo menos o final do mês de maio, a expectativa é de que as instabilidades sigam cada vez mais intensas no estado do Paraná, e é por conta disso que tem previsão de chuva mais significativa. Volume de água agora mais elevado, em torno de 50 milímetros em grande parte do estado. Então a expectativa agora é bastante otimista ao longo dos próximos períodos, porque no decorrer do mês de maio, essa chuva vai ganhar mais intensidade, se tornar mais persistente e trazer cenários mais otimistas, porque essa chuva tem potencial para conseguir aumentar as condições hídricas do solo, voltando a beneficiar grande parte das lavouras que estão em fase de crescimento, como é o milho segunda safra e também as lavouras de feijão. O caso do trigo, os produtores não têm avançado tanto com as atividades de plantio por conta desse solo um pouco mais seco. Então, quem começar a plantar agora já vai ser um pouco mais beneficiado, porque a expectativa é de que essa chuva consiga manter o solo com mais umidade e trazer cenários mais otimistas para as produções do estado do Paraná. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Juliana Rezende, aproveito para agradecer ao Elias e ao Leandro, eles que são do interior do Paraná e participaram hoje do Agricultura BR Responde. E a gente segue no assunto trigo por aqui para acompanhar como estão os valores pagos pela tonelada do cereal no mercado do Brasil. Olha, o preço está em elevação. Isso acontece por conta do período de entre-safra em que estamos. Há pouca oferta do cereal no mercado, que é uma época sazonal para isso mesmo acontecer, e essa oferta é ainda menor neste ano por conta da safra passada, que foi de quebra. Com isso, os valores têm registrado ganhos mensais. Este mês de maio, que apenas começou, já registra ganhos superiores a 3,4% para o estado do Paraná. Nesta última segunda-feira, 7 de maio, cotação da tonelada do trigo tipo pão ou melhorador fechou a R$ 850,92. A gente vê ganhos diários acontecendo, então, para o trigo no estado do Paraná. No caso do Rio Grande do Sul, outro importante produtor do cereal, a situação não é diferente. A alta no acumulado do mês chega a 3,29%. É o que o CPEA apura e mostra pra gente agora. Este valor toma como referência o trigo tipo brando. Nesta última segunda, portanto, dia 7 de maio, cotação da tonelada fechou a R$ 742,59.
Para encerrar o assunto trigo por aqui, vamos saber como é que vem os negócios com trigo na Bolsa de Chicago. Temos aqui as posições sendo negociadas, vão ganhando. Hoje o mercado um pouco mais animado, o complexo soja sobe, o milho, o trigo também vem alta, vai ganhando aí cerca de 400 de dólar por bushel. Posição de maio vem a 5 dólares 16 centes o bushel. Julho, 5,16. Setembro, 5 dólares 33 centes por bushel. Dezembro, 5 dólares 54 centes por bushel. Assim vem os negócios com trigo na Bolsa de Chicago. Hoje o mercado em Chicago está mais animado, seja para o complexo soja, como eu disse, milho também vem ganhando e trigo agora confirma esse bom humor lá em Chicago. Juliano. E a gente vai para mais um rápido intervalo. Ainda hoje falamos sobre algodão e expectativa boa em relação aos preços. Isso porque a oferta da fibra na temporada 2018-2019 é projetada em um número menor do que a demanda. Você vai ver também os melhores momentos do debate sobre o Fundo Rural que o Canal do Boi promoveu no programa Agricultura BR nesta última segunda-feira. Fique conosco, voltamos já. O Canal do Boi promoveu nesta última segunda-feira um debate importante acerca do tema refis do Fundo Rural. Estiveram participando conosco neste dia a deputada federal Tereza Cristina, que é relatora do refis e também atual presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, um advogado tributarista e representantes do setor produtivo. O debate trouxe as opiniões divergentes a respeito da adesão ou não ao refis. Você que não teve a oportunidade de acompanhar este debate, pode conferir os melhores momentos agora na reportagem de Kleber Rabelo. O debate sobre o Fundo Rural aconteceu na sede do SBA em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Entre os participantes da mesa redonda, a deputada federal e relatora do Programa de Regularização Tributária Rural, Tereza Cristina, o presidente da Acrisul, Jonathan Barbosa, o advogado Gustavo Passarelli e jornalistas. Durante o programa, os apresentadores Fabiano Reis e Juliana Comparim mediaram a discussão do assunto que desde 30 de março deste ano, quando o STF declarou constitucional a cobrança do fundo, vem causando divergências no setor agropecuário. O presidente da Acrisul, Jonathan Barbosa, se posicionou contra o refis do Fundo Rural. Já a relatora do programa acredita que o refis é uma alternativa que a Frente Parlamentar da Agropecuária oferece ao produtor, além de garantir a segurança jurídica ao homem do campo. Com certeza, não só no Fundo Rural. Nós temos aí segurança jurídica numa série de assuntos, quanto à invasão de terra, demarcação de terra indígena, enfim, uma série de... Aqui eu não estou me lembrando de todos, mas nós temos aí no mínimo 10 assuntos que nós tratamos de segurança jurídica, que o Brasil precisa disso. Inclusive, na minha fala lá em Ribeirão Preto, eu disse o que é que o empreendedor, não é só o empreendedor agropecuário, mas o empreendedor no geral no Brasil precisa previsibilidade, ele precisa saber o que é que ele vai ter que pagar, o que ele vai ter que colocar no seu custo para falar, olha, se acontecer o pior, eu tenho que ter uma previsão de custo disso aqui. Como foi com a reforma trabalhista? O que acontece? Realmente, primeiro, uma falta de entendimento, que a gente precisa nivelar essas informações, né? E agora, o que nós temos depois dessa confusão toda? Nós temos o produtor indignado, eu não vi ninguém indignado em pagar daqui para frente. Né? O que foi conseguido de 1,5%, ou a folha a partir do ano que vem, você vai fazer a opção, não, eu prefiro pagar pela folha, não, eu prefiro pagar pela receita bruta. Então isso eu acho que foi um avanço enorme. A grande contrariedade, a grande dificuldade que o produtor tem hoje é com o passado. Por quê? Você imagina uma dívida acumulada de 10 anos, então realmente o valor é grande. Por mais que nós tenhamos conseguido lá na Câmara Federal, no refis do Fundo Rural, como é chamado, ou no PRR, tirar juro, multa, sucumbência, honorários advocatícios, isso é um valor enorme, mas assim mesmo o valor só do principal, que é o que restou para ele parcelar em 176 vezes, mais 60, se não der conta nesses 176, é um valor alto, é um valor que sai da produção, é um valor que sai do bolso do produtor, que hoje tem tido uma renda muito apertada. No dia 17 de maio acontece em Brasília a votação da modulação da cobrança dos tributos do Fundo Rural.
Agora cabe ao Supremo Tribunal Federal decidir, através de votação, se a dívida retroativa vai ser cobrada. O advogado Gustavo Passarelli falou sobre detalhes da pauta do Fundo Rural desde as primeiras mudanças na interpretação das leis relacionadas à cobrança do fundo. A discussão do Fundo Rural ela é bem mais antiga até do que 2011. Eu até diria que em 2008 houve um julgamento, que foi o julgamento, na verdade, que impulsionou a maioria das discussões de um frigorífico que se chama Mata Boi, e nesse julgamento já havia se declarado a inconstitucionalidade do tributo. Só que o assunto é bastante técnico e tanto esse julgamento de 2008 quanto o julgamento de 2011 não apreciaram a questão da constitucionalidade conforme esse julgamento de 2017, que analisou especificamente essa lei de 2001, que passou a ser considerada constitucional para fins de cobrança. É óbvio que é muito ruim que nós tenhamos uma modificação de jurisprudência. O mais aconselhável é que nós tivéssemos uma jurisprudência mais tranquila para que se fornecesse segurança jurídica ao produtor rural. Mas é fato que, sobretudo quando se está diante de temas constitucionais, não é incomum que haja modificações de posicionamento com o tempo, embora realmente traga esse efeito negativo da insegurança jurídica. Kleber Rabelo, para o SBA. As lavouras de algodão da safra 2017-2018 estão em fase de pleno desenvolvimento no estado do Mato Grosso. E conforme ocorre normalmente nesta época do ano, estão sendo relatadas épocas de clima mais seco e de temperaturas mais elevadas por parte do estado. De acordo com informações do IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, as lavouras semeadas dentro da janela ideal continuam exibindo desenvolvimento satisfatório na maioria das regiões produtoras, já que o solo ainda apresenta umidade em decorrência dos bons volumes de chuva dos meses anteriores. No entanto, levando em consideração que a previsão de chuvas para o mês de maio está escassa em relação ao que foi visto no mesmo período do ano passado, salvo a região oeste, este é o momento de atenção para as áreas semeadas após o mês de março e que daqui para frente ainda necessitam de umidade para o bom desenvolvimento das lavouras até a fase inicial de colheita. Vamos saber agora com a Juliana Rezende, então, da Somar Meteorologia, como que o clima fica para as áreas produtoras de algodão, tanto do Mato Grosso quanto na Bahia, que é o segundo maior estado produtor da fibra aqui no país. Com o tempo firme predominando em grande parte do interior do país, nas áreas produtoras de algodão não é diferente. Esse tempo mais seco predominando entre os estados do Mato Grosso e na Bahia vem beneficiando o desenvolvimento do algodão nessas áreas, porque acaba garantindo bom desenvolvimento da pluma e também garantindo bom crescimento para as lavouras. Esse tempo mais seco diminuiu as condições hídricas das áreas mais ao sul do Mato Grosso e também da faixa oeste da Bahia. Só que isso não é problema para o desenvolvimento do algodão, que até gosta dessa fase um pouco mais seca, nessa fase de crescimento. Ao longo dos próximos dias, até pelo menos o dia 13 de maio, tem risco ainda de tempo mais seco em grande parte do Mato Grosso e também do centro até o oeste da Bahia. Isso porque essa massa de ar mais seco ainda deve seguir bastante abrangente no interior do país e acaba por inibir a formação de áreas de instabilidades. Ao longo da segunda semana, entre os dias 14 e 18 de maio, a chuva volta até para o estado do Mato Grosso, ainda de maneira mais fraca e também com baixo volume de água. Na Bahia, o tempo firme ainda vai predominar, principalmente nas áreas produtoras de algodão do oeste baiano. No decorrer do terceiro e último período, até pelo menos o dia 23 de maio, a chuva ainda em áreas produtoras do Mato Grosso volta, só que são pancadas fracas e que não devem atrapalhar o crescimento das lavouras de algodão no estado do Mato Grosso. Na Bahia, ainda cenário de tempo um pouco mais seco no interior, com pancadas de chuva de fraca intensidade apenas na faixa leste. Então, ao longo das próximas semanas, as áreas produtoras de algodão ainda devem permanecer com esse tempo um pouco mais estável no Mato Grosso até volta a chover, mas como são pancadas de chuva de fraca intensidade, não atrapalham o crescimento das lavouras de algodão. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! E os preços do algodão não param de subir no Brasil. Isso porque a expectativa para esta safra é de exportações aquecidas. Com isso, os valores da fibra estão bastante elevados. Tomando como base o estado de São Paulo, a negociação da libra-peso da fibra alcançou nessa última segunda-feira, dia 7 de maio, R$ 3,41 mais 0,2
Mês de maio também tem registrado ganhos, assim como os meses anteriores, desse início de 2018. O acumulado deste mês, que apenas começou, já tem alta superior a 2%. O Comitê Consultivo Internacional do Algodão divulgou as suas novas projeções para a safra 2018-2019 da fibra, no cenário mundial. Os números são positivos no que diz respeito à expectativa de mercado. Isso porque o órgão trouxe uma previsão de demanda maior do que a produção da fibra no mundo todo. Os números são o seguinte: veja que a produção do algodão ficou estimada em 25.680.000 toneladas, praticamente estável em relação à temporada anterior. Já a demanda tem uma alta de quase 5%, chegando a 26.710.000 toneladas. Portanto, mostrando que o quadro de oferta e demanda fica bastante nem ajustado, com a demanda, um consumo maior do que a produção, trazendo, portanto, essa expectativa de preços maiores a cada vez no mercado. De acordo com o comitê, a expectativa de valores da libra-peso do algodão no mercado gira em torno de 63 centes de dólar por libra-peso até 106. A gente acompanha como estão os negócios neste momento, então, para a fibra negociada no mercado futuro. Veja que os contratos vêm na casa dos 80 centes de dólar por libra-peso. A posição de maio vem 85 centes mais 99. Julho, 86 centes mais 0,4 por libra-peso. Algodão negociado em Nova York para entrega em outubro opera 82 centes de dólar mais 65, enquanto dezembro, 80 centes mais 14. O município de Santa Rosa, no interior do Rio Grande do Sul, é conhecida como o berço da soja no país, conhecida como o município por onde a soja entrou aqui no Brasil e de lá se espalhou para o restante do estado e para os demais estados que hoje produzem o grão no país. Por lá aconteceu a 22ª edição da FenaSoja, grande evento voltado ao setor produtivo. Quem esteve por lá acompanhando tudo de perto foi a Sara Kirchhoff e ela mandou um recado para a gente. A primeira edição da FenaSoja aconteceu em 1966 e de lá para cá já impactou na vida de mais de 20 milhões de pessoas. A Feira Internacional da Soja acontece justamente na região noroeste do Rio Grande do Sul, que é o principal polo metal mecânico, responsável pela produção de 65% das colheitadeiras do estado do Rio Grande do Sul. E esse ano a FenaSoja tem muito mais do que bons motivos para comemorar, considerando aí que o Brasil vem de uma safra recorde e se encaminha para a segunda maior safra de grãos da história. Sobre este assunto, eu conversei com o presidente da FenaSoja edição 2018. Nós vamos acompanhar agora o que ele disse. Fomos abençoados com isso, então, com uma boa colheita, um bom número de colheita e também um preço muito bom, né? Então, essa grande commodity que é a soja para o nosso país, que é o que está sustentando a economia do nosso país, que para nós foi muito bom isso. O agricultor está empolgado, ele está querendo buscar novas tecnologias e adquirir novos equipamentos e máquinas. A próxima edição da FenaSoja acontece no ano de 2020, aqui em Santa Rosa, Rio Grande do Sul. Da FenaSoja 2018, Sara Kirchhoff para o SBA. E é hora de acompanhar como estão os preços da soja nos dois principais portos de escoamento do país, Porto de Santos e também o de Paranaguá. A apuração feita pela Granos Corretora mostra que no Porto de Santos, até esta última segunda-feira, dia 7 de maio, valores estavam em R$ 86,00 a saca. O acumulado desta semana por lá mostra um recuo, de R$ 1,50 no valor de cada saca negociada, uma vez que no dia 27 de abril, Porto pagava R$ 87,50 no valor de cada saca do grão.
No dia 30 de abril, a cotação chegou aos R$ 85,00, menor valor deste período, mas logo recuperou, registrando R$ 88,00 a saca no primeiro dia útil de maio, dia 2, uma vez que dia 1º foi feriado de Dia do Trabalho. No dia 3, Porto de Santos pagava R$ 87,50 no valor de cada saca do grão. O valor se repetiu no dia seguinte, a última sexta, dia 4 de maio, e abre esta semana na casa dos R$ 86,00. Preço este registrado nesta última segunda, dia 7 de maio. A Grãos Corretora apurou os valores do preço pago pela saca da soja nesta terça-feira no Porto de Paranaguá e a diferença em relação à entrega para maio e a entrega mais para o meio do ano. A gente vê, em primeiro lugar, o acumulado desta última semana, como foi. Veja que há um aumento no preço pago pela saca no Porto Paranaense no acumulado destes últimos dias. No dia 30 de abril, Porto de Paranaguá pagava R$ 85,00 no valor da saca do grão. No dia 2 de maio, o valor estava em R$ 88,00. O prêmio caiu no dia 3, chegando a R$ 87,50 e fechava no dia 4 a R$ 87,00 a saca. Nesta última segunda, dia 7 de maio, o valor estava em R$ 86,00 a saca e nesta terça, dia 8, também em R$ 86,00. Este valor de R$ 86,00 é para a soja para ser entregue lá na frente no mês de julho. Segundo a Grãos Corretora, a soja negociada para entrega agora no mês de maio tem um valor diferente. Está sendo recebido R$ 84,50 por cada saca do grão. Entrega em maio e pagamento em junho. Já em relação à soja para ser entregue e paga em julho, valor apurado pela Grãos Corretora no Porto de Paranaguá é de R$ 86,00 a saca. A consultoria AG Rural revisou para cima a expectativa da produção de soja do Brasil no ciclo atual 2017-2018. De acordo com os números apurados até este mês de maio, a safra do país deve ser superior a 119 milhões de toneladas. Isso traz a marca de uma nova safra recorde para o Brasil, resultado de tecnologia aplicada no campo e de um clima que foi favorável à produção atual. No mês de abril, a consultoria projetava a safra em 119 milhões de toneladas. Agora trouxe para 119 milhões e 200 mil esta nova projeção. A gente tem os números na tela para você acompanhar de perto isso tudo. Veja, portanto, a coluna à esquerda, esta projeção atual, mostrando 200 mil toneladas acima do número apresentado em abril. Esse dado confirma, portanto, safra recorde na visão da consultoria AG Rural, já que no ciclo passado, temporada 16-17, o país colheu 114 milhões e 100 mil toneladas, até então, novo recorde nacional. E essa revisão aconteceu devido à melhora na expectativa de rendimento médio das lavouras de soja do país por hectare. No mês de abril, a AG Rural estimava rendimento médio nacional em 57,1 saca por hectare e agora eleva para 57,2 sacas. A colheita até o dia 3 de maio estava em cerca de 97%, reta final pelo país. A gente fica agora com as cotações da oleaginosa pelo Brasil.
Seguimos falando de soja por aqui, agora com destaque internacional. No início dessa edição, a gente falava a respeito do andamento do plantio da safra de soja dos Estados Unidos, que avançou bem nestas últimas semanas. O clima por lá estava até então bastante frio, deixando o solo gelado, impedindo as atividades de semeadura. Mas conforme a temperatura foi ficando mais elevada, a semeadura da atual temporada 2018-2019 pôde andar bem. O ritmo agora, inclusive, já está à frente do observado nesta mesma época dos anos anteriores. Isso indica ao mercado que tudo corre bem por enquanto para a nova safra da oleaginosa nos Estados Unidos. De acordo com dados do Departamento de Economia Rural, Departamento de Agricultura, melhor dizendo, do país, até o último domingo, a área plantada com soja nos Estados Unidos já alcançava 15%. Ritmo 2 pontos percentuais acima do visto nesta mesma época das safras anteriores. O mercado da soja, com isso, vinha operando com um compasso de queda na manhã desta terça-feira, uma vez que indica safra andando tudo bem por lá e, com isso, oferta elevada do grão no mercado. A gente acompanha como opera Chicago neste momento agora, então. Mercado vem operando com elevação, contratos agora sobem e sobem com força por lá. Maio vem a $10, 7 centes mais 6 por bushel, subindo mais de 5 centes de dólar agora. Posição de julho vem com elevação superior a 10 centes de dólar neste momento, mercado reagindo bem a $10, 21 centes mais 6. Posição de agosto, $10, 24 centes mais 6 por bushel, subindo também mais de 10 centes de dólar por momento. E a posição de setembro, agora sim na tela, $10, 25 centes por bushel, subindo mais de 8 centes de dólar. Esse movimento de elevação, por sua vez, é impulsionado pela quebra na safra da soja da Argentina, que era até então o terceiro maior exportador mundial da oleaginosa em grãos e que neste ciclo, por conta da quebra de safra, abre espaço para outros mercados também operarem. No caso, o Paraguai acabou passando à frente da Argentina nesta temporada e chegando a ser o terceiro maior exportador de soja em grãos do mundo. Visto a soja em Chicago, a gente parte agora para o dólar comercial aqui no Brasil. Ele que, junto com a cotação na Bolsa Norte-Americana, compõe o preço da soja no país. E o dólar comercial vinha subindo com muita força nesta terça-feira. No início da edição estava em R$ 3,58. Vamos acompanhar como estão os negócios de agora, então. Moeda segue em alta em relação ao fechamento desta última segunda, negociado a R$ 3,57 mais 6. A alta em relação a ontem é de 0,65%. Já foi mais alta, como eu disse, ao longo desta terça-feira, mas ainda assim segue neste patamar altíssimo. E o Agricultura BR de hoje vai ficando por aqui. A você, muito obrigada pela sua companhia. Não se esqueça que às 5h20 da tarde, pelo horário de Brasília, tem a terceira edição com o resumo do dia. Tenham todos uma ótima tarde. Até mais!